Olá meninas do Clube de Artesanato, eu sou Ana Cláudia Leone, a criadora do Dinheiro com Atitude e estou aqui junto com vocês para mais um vídeo para a gente colocar de vez essa vida financeira em ordem. Hoje o vídeo é sobre um assunto que de todos relacionados à educação financeira é o meu preferido, porque é com ele que a gente consegue de fato fazer a diferença no nosso orçamento. E mais, o sucesso desse passo depende exclusivamente da gente. Então vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre o quanto você gasta. Em geral, esse é um passo, apesar de estar sob o nosso controle, muito difícil de ser dado. Porque é nesse passo que a gente vai saber algumas verdades sobre as nossas escolhas. A gente vai descobrir, por exemplo, que gasta muito mais do que imagina. Se você acha, por exemplo, que gasta R$100, tenha certeza que você gasta no mínimo 200 ou 250. E por conta disso, muita gente acaba desistindo logo nesse passo, porque não está afim de encarar algumas verdades que são importantes para a gente colocar a nossa vida financeira em ordem. Se a gente não encarar a nossa situação, é impossível a gente conseguir organizá-la. Tendo em mente que é um passo muito difícil, mas que você não pode desistir no meio do caminho, a primeira coisa que você tem a fazer é listar todas as suas despesas. E você deve fazer isso por no mínimo 3 meses. Eu não sou daquelas que acha que tem que ficar anotando até o cafezinho ou chiclete que você compra na esquina. Mas para que você consiga, nessa primeira etapa, saber exatamente o quanto você anda gastando, é importante que você não deixe de fora nada. Liste absolutamente tudo. As despesas mais corriqueiras, as despesas maiores que você tem na sua casa, por exemplo, água, luz, telefone, TV a cabo, alimentação, que significa você ficar de olho no seu supermercado, despesas com educação, seja sua ou dos seus filhos, enfim, coloque tudo numa lista. Você pode usar alguns instrumentos para te ajudar. O bom e velho lápis e papel, que nunca vai te deixar na mão. Você pode optar por algumas planilhas, existem alguns modelos interessantes que podem ajudar nessa sua etapa de planejamento, ou você pode também usar alguns aplicativos, tem aplicativos bem interessantes que podem ajudar você nesse processo. Uma dica importante quando você estiver listando as suas despesas é não achar que o cartão de crédito é uma despesa. O cartão de crédito ele é um meio de pagamento. É um erro muito comum que as pessoas cometem achar que o cartão de crédito é uma linha que você tem que colocar como despesa. Por exemplo, eu gasto R$100 de supermercado, eu gasto R$200 de escola, gasto R$300 de cartão de crédito. Se você olhar para as suas finanças dessa forma, você vai cometer um erro muito grande. Porque é importante você saber o que tem de despesa dentro da fatura do cartão de crédito. Só assim você vai conseguir enxergar os excessos que você anda cometendo e depois conseguir priorizar suas despesas. Depois dessa etapa, é importante você categorizar suas despesas. Você não pode achar que a conta de luz tem a mesma relevância e é tão prioritário quanto uma saída sua no shopping. Você precisa entender que as despesas elas têm níveis de prioridades diferentes. É dessa forma que você vai conseguir organizar as suas despesas e saber aonde prioritariamente você tem que cortar excessos que você anda cometendo. Eu sugiro que você classifique as suas despesas em 3 categorias. A primeira delas são aquelas despesas indispensáveis, ou seja, aquelas que você não pode viver sem. Eu estou falando de despesas com moradia, educação, saúde, alimentação e outra coisa que seja prioritária para você. Estas despesas, elas escondem armadilhas significativas. Por exemplo, a gente sempre acha que se a gente dá conta de pagar essas despesas indispensáveis, a gente não precisa se preocupar com elas. Tá aí um outro erro que a gente vive cometendo. E é importante constantemente você avaliar se elas realmente estão com preço justo. Por exemplo, se você tem uma assinatura de TV a cabo, certamente você tem ideia de qual é o valor da sua fatura. Mas é importante também você saber se esse pacote é o mais adequado para você, se você não tem espaço de renegociar e reduzir essa despesa, por exemplo. A segunda categoria são aquelas despesas sazonais, aquelas que aparecem todo ano ou de tempos em tempos e você precisa dar conta delas. Nessa categoria você pode incluir os seguros, os impostos,
ou alguma outra despesa que aconteça excepcionalmente, a matrícula dos filhos, material escolar. Essas são despesas que elas não acontecem mensalmente, mas elas têm que ser consideradas no seu orçamento. Muitas vezes a gente não prepara o nosso bolso para pagar essas despesas extras que acontecem todo ano e a gente fica super apertado, principalmente nessa época do ano. A gente lasca de consumir para o Natal, dá presente para todo mundo e quando chega no começo do ano, a gente tem um resquício de pagamento de despesas ainda do Natal e das festas e uma enxurrada de impostos no começo do ano. IPVA, IPTU, matrícula dos filhos e aí vai. Essa segunda categoria, ela é fundamental para que você consiga se programar e não deixe de pagar nenhuma dívida que você tenha. A terceira categoria são as despesas desejáveis. São aquelas que nos dão prazer. São aquelas muito legais que realmente a gente tem o maior prazer de fazer e de ter essas despesas. São as despesas com férias, os passeios no fim de semana, a ida no cinema, o jantar fora. São essas despesas que também precisam ser listadas para você entender qual é o percentual do seu orçamento que anda sendo dispensado para esse tipo de despesa. Depois que você conseguiu encarar a sua situação, não desistir, listar todas as suas despesas por no mínimo 3 meses e categorizar as suas despesas nas 3 categorias que eu sugeri, você está pronta para começar a cortar os excessos. E tem um erro muito comum que as pessoas cometem. Elas acham que o lugar mais apropriado para cortar despesas quando a gente está com orçamento no vermelho são as despesas desejáveis. Só que eu acho que elas devem ser observadas, obviamente, se você anda cometendo excesso, mas deixe para avaliar essas despesas por último. A maior gordura que se tem para queimar, em geral, são naquelas despesas indispensáveis, que são aquelas despesas do dia a dia que, como eu falei, a gente nem se dá conta delas. É preciso que a gente fique atento aos detalhes. A gente não presta atenção nos pequenos gastos e são eles que são responsáveis pela maior parte do nosso rombo no orçamento. Bom, tá aí as dicas de hoje, eu espero que você tenha gostado. Tenha certeza que você mudando pequenos hábitos, você vai ver toda a diferença no seu orçamento no final do mês. A gente precisa fazer escolhas e nessa etapa de planejamento, quando a gente levanta os nossos gastos, tenha certeza que a decisão está na nossa mão, porque muitas vezes a gente não tem o controle de quanto a gente ganha, depende das nossas vendas aqui no Clube de Artesanato, depende também de quanto você ganha de salário, mas as despesas estão totalmente sob nosso controle e é com elas que realmente a gente pode fazer a diferença no orçamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui os seus comentários, as suas dúvidas e sugestões. Eu terei o prazer de responder a cada uma delas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!